Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma gravação. Hoje vamos falar sobre Apocalipse no capítulo 1. Nós já falamos no capítulo 5, nós gravamos, e alguns irmãos que viram o vídeo pediram para que nós gravássemos os outros capítulos, uma vez que esses estudos nós já passamos aqui na igreja, porém não temos vídeo deles gravado. Esses irmãos são pessoas que não frequentam aqui com a gente, moram em outros lugares, e por isso nos pediram. E com muito carinho nós queremos fazer e pedir que você que está vendo esse vídeo também possa estudar a palavra de Deus conosco. Sentir o desejo, se inscreva no canal e nos ajude para divulgar essa palavra, a palavra de Deus, a outras pessoas. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Está aí o versículo 1 do capítulo 1, e é por aqui que nós vamos começar a estudar a palavra de Deus com os irmãos. Porém, antes de nós falarmos dos versículos em si, do capítulo 1, nós queremos falar um pouquinho sobre o termo Apocalipse. A palavra Apocalipse, no seu sentido mais simples da palavra, quer dizer revelar, mostrar, trazer à tona. Aquilo que estava em oculto agora é mostrado. E aqui, o Apocalipse aqui, é claro, revelar as coisas, as verdades e os mistérios espirituais, é claro. Esse termo é o mesmo termo que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 12 e versículo 2, diz assim: nada ficará encoberto sem que seja revelado. É o mesmo termo. Se vocês olharem no versículo que nós lemos, eu estou usando três traduções aqui, a JFA, a FC e uma a Logos, que é no grego. E quando vai falar de revelação, ele está escrito Apocalipse mesmo, está lá bem no comecinho lá, está aqui, ó. Deixa eu tentar marcar para o amado ler. Então, Apocalipse é a revelação, de fato. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse capítulo. Mas, antes quero fazer algumas observações. Ele foi escrito no ano 94, 96 depois de Cristo. A grande maioria concorda com isso. Era o finalzinho do governo de Nero, passando para Domiciano. E um período de muito sofrimento e perseguição da Igreja de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui estudando esse livro e esse período, esse momento difícil da Igreja. Um momento de perseguição, um momento de muito derramamento de sangue, um momento de muita dor, porém um momento de grande crescimento. Eu fiz um pequeno resumo para mostrar aos irmãos o que encontrar no Apocalipse. As pessoas têm medo de estudar Apocalipse porque entendem que aqui estão os juízos de Deus, ou pensam só no juízo de Deus, as grandes catástrofes que acontecerão, e as pessoas têm medo de estudar ou até mesmo de ler esse livro. Mas esse livro tem coisas maravilhosas. Esse livro ele fala da pessoa de Cristo, como, claro, toda a Bíblia Sagrada cumpre esse propósito de revelar a pessoa de Cristo. Assim também o Apocalipse tem o mesmo objetivo, revelar a pessoa de Cristo. No Apocalipse nós encontramos a doutrina da redenção do homem. Nós falamos disso no capítulo 5. Os irmãos que viram o vídeo vão lembrar. Quem não viu pode procurar no canal. Está lá o capítulo 5 de Apocalipse. O Apocalipse também fala de louvor e adoração. Olha que coisa linda. Louvor e adoração também encontrado no Apocalipse. O Apocalipse fala da igreja. É o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar da igreja ou das 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse fala da vinda de Jesus. Quase todos os capítulos de Apocalipse falam da vinda de Jesus. Então, quem tem medo de ler o Apocalipse está perdendo de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina da vinda de Jesus. Então, é bom você olhar esse livro e começar a estudá-lo. O Apocalipse fala da Trindade. A doutrina da Trindade também está no Apocalipse, porque diversos textos vão se referir ao Espírito, o Espírito é o Espírito Santo. Até bom falar nisso, talvez nós entre na questão
mais para frente, no outro estudo. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo não estará na Terra e tal. Enfim, nos outros vídeos nós vamos abordar essa questão, né? Então o Apocalipse fala da Trindade, porque ele fala do Espírito Santo aqui, né? O Apocalipse fala da Trindade porque fala do Deus Pai. No versículo 1 que nós lemos já fala do Pai, né? O Deus Pai, o Deus Filho. Já estão presentes no versículo 1. Então a doutrina está aqui. O Apocalipse, então ele trata a questão da doutrina. O Apocalipse também fala da Trindade maligna, né? Satanás, o Anticristo e o falso profeta, né? E o Apocalipse fala do destino final da raça humana. Ou seja, claro que tem muitas outras subdivisões, mas as mais importantes, assim, eu creio, né? Foi essas que nós colocamos aqui para os irmãos, né? A revelação, né? Vamos olhar lá no versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então aqui, como nós já falamos, a doutrina da Trindade, nós podemos encontrar claramente que já no versículo 1 já encontramos o Pai e o Filho, né? Então, nós vemos nesse primeiro ponto que Deus é a fonte da revelação, né? E Jesus Cristo, ele é o agente da revelação, tá certo? Então já está aqui no versículo 1. Nós vamos encontrando mais algumas coisas importantes em cada versículo, até que nós olhe para uma divisão muito importante que eu quero observar com vocês depois, né? Eu coloquei aqui um pequeno resumo ou expressões importantes desse capítulo agora, né? Já hoje nós falamos de um apanhado geral do livro de Apocalipse, né? Quando nós falamos das doutrinas que nós encontramos no Apocalipse, nós falamos do livro todo, né? Nós falamos do livro todo. Agora um pequeno resumo que eu quero falar com vocês do capítulo 1, certo? Do capítulo 1. As expressões importantes, né? Primeiro, no versículo 1, nós encontramos lá, vocês observam lá de volta, ó, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ó, devem acontecer, certo? Coisas que devem acontecer. Não é coisas que talvez aconteçam, ou que possivelmente aconteçam, não. Pelo contrário, o Apocalipse, ele revela o plano de Deus para a raça humana. Não tem escape. As coisas que estão descritas no Apocalipse, não tem quem possa impedir, né? O Apocalipse, ou seja, em outras palavras, o Apocalipse vai se cumprir, né? Elas vão acontecer. Essa palavra ganha muita força, né? Muita força. Devem acontecer, está no versículo 1. No versículo 3, nós encontramos bem-aventuranças, né? Se alguém tem medo de ler esse texto, ler o livro e pensa só nas catástrofes, no juízo e na ira de Deus, nesse capítulo também nós encontramos as bem-aventuranças. O bem-aventurado, aquele está no versículo 3, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda, está no versículo 3. O destinatário nós encontramos no versículo 4, né? E outra coisa importante, né, que o Apocalipse ele está organizado em números, né, ou em blocos de 7, né? 7 é um número simbólico na Bíblia, então ele está organizado em número simbólico, né? Interessante, número bíblico simbólico. No versículo 4 nós temos a saudação, graça e paz, diz João, e no versículo 9 a 11, João se identifica com a igreja. Eu disse que a igreja estava em grande sofrimento, em perseguição, e João vai dizer exatamente isso. Depois nós podemos ler lá na Bíblia, né? Agora, a divisão que eu falei para os irmãos, né? Agora voltando a falar do livro, não do capítulo mais, né? O livro todo, né? A divisão do Apocalipse é em um grupo de 7. Primeira divisão, né? 7 igrejas, né? 7 estrelas. Isso está no do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, o livro dividido em 7 seções, certo? A segunda seção são os 7 selos. Estão no capítulo 4, ou do capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira seção
7 trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11, né? A quarta sessão, o quarteto do mal, né? A besta, o falso profeta, o anticristo, né? E a grande Babilônia, está no capítulo 12 ao capítulo 14. A quinta sessão, as 7 taças da ira de Deus, do capítulo 15 ao capítulo 16. A sexta sessão, a queda desse quarteto do mal. A sétima sessão, segunda vinda de Cristo e o juízo final, novos céus, nova terra, e assim por diante. Essa é a divisão do livro, tá certo? Do livro. E para nós encerrar os slides e voltar lá para o texto, né, nós vamos acompanhar parte do que nós falamos aqui, vamos acompanhá-la no texto. Momentos importantes aqui, ou 3 momentos importantes aqui. Isso está lá no versículo 19. Eu quero que você guarde isso, depois nós voltamos e lemos no texto e mostramos para vocês as coisas que viste, as coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer. Capítulo 1 e versículo 19. Voltemos então para o texto sagrado, né? Então nós já falamos da divisão, nós já falamos das coisas que devem acontecer, está no versículo 1. Nós já falamos também das bem-aventuranças, no versículo 3. Versículo 1, né, as coisas que devem acontecer. As bem-aventuranças, capítulo 3. Né? Capítulo 4, nós falamos, né, que João, da saudação de João. Né? No versículo 9 a 11, como já disse, João se identifica com a igreja que está em sofrimento. Né? Nós podemos ler ali, né? Olha, que disse João, versículo 9: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Veja aí, João está dizendo, olha, eu também estou sofrendo. E ele conta que nesse dia, né, ele foi arrebatado, e começou a ter as visões que nós vamos tratar nestes estudos que vamos fazer. E, como já disse, para nós ganhar um pouquinho de tempo, nós vamos já observar a visão de João já no seu início, né? Ele diz que quando ele foi arrebatado, ele ouviu uma voz, uma grande voz por detrás dele, e esta voz era uma voz como que de trombeta, né? Quando ele ouviu essa voz, ele ficou assustado, né? Isso está no versículo 10. Ele ouviu uma voz como de trombeta. Versículo 10, você pode acompanhar aqui, né? Uma voz como que de trombeta. E quando ele ouviu esta voz, ele se assustou. E ele virou-se para trás para ver quem é que falava com ele. E quando ele virou para trás, ele não viu exatamente quem falava com ele, mas ele viu os 7 castiçais de ouro, versículo 12, né? Verso 12 ele diz assim: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais nós sabemos que é a igreja de Cristo, né? É interessante observar aqui que antes de João ver o próprio Cristo, ele vê a igreja. A igreja é a mídia de Deus na terra, né? A igreja é o meio pelo qual Cristo deve ser conhecido na terra. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso quando nós dizemos ser igreja. E precisamos tomar cuidado para saber se quando as pessoas olham para nós, elas veem a pessoa de Cristo em nós ou não. Porém, esse é o objetivo da igreja aqui na terra, revelar a Cristo, tá certo? Então João, virando-se, ele não viu quem falava com ele, mas viu os 7 castiçais de ouro, que são a igreja. E no meio dos 7 castiçais, porque o lugar de Cristo é no meio da igreja, né? Cristo tem a primazia, ele tem que estar no centro da nossa vida, no meio da igreja, né? O tabernáculo, já desde lá do Antigo Testamento, o tabernáculo foi construído no meio, exatamente no meio das 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus quer ocupar o espaço central da nossa vida, né? O que é mais importante, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso e não fazer de Deus, deixarmos Deus para segundo plano, né? Deixarmos as coisas de Deus para depois. Não, Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Então, no meio dos 7 castiçais estava um semelhante como o Filho do Homem. No versículo 13. No versículo 13 em diante, ele começa a falar
de como era essa pessoa que ele viu, né? Como era essa pessoa que ele viu. Ele falou dos seus cabelos, ele falou, né, dos seus olhos, ele falou dos seus pés. Enfim, ele vai dando detalhes da pessoa do Cristo glorificado. João, ele é o único discípulo que esteve lá na crucificação de Jesus, né? Os outros discípulos correram, não foram, ficaram com medo. Pedro jurou lealdade a Cristo, mas na última hora ele correu, ele não ficou, ele negou. Pior do que correr foi que ele negou a Jesus, mas João estava lá. É por isso que João se assusta, porque ele está acostumado a ouvir aquela voz calma e serena, e agora a voz que ele ouve na ilha de Patmos é uma voz como de muitas águas, e isso o assustou. Por isso ele se assustou. Então, agora, o João, que tem a visão do Cristo todo ensanguentado na cruz, né? Quem sabe com a voz baixa e fraca, porque ali é o homem, né? O Cristo, o homem sofrendo, né? Que nós já falamos no outro vídeo, que para redimir o ser humano, somente outro ser humano. Então o Cristo, o homem, estava ali sofrendo naquela cruz, quem sabe com a voz baixa, né? Seu corpo ensanguentado, todo machucado. Essa é a visão que João tem da pessoa de Jesus Cristo. Mas quando ele tem essa visão, ele tem o privilégio de ver o Cristo glorificado, né? E o texto diz que quando ele ouviu, né, quando ele viu a Jesus, no versículo 17, ele caiu aos seus pés como morto. Porém, o Senhor Jesus o tocou e disse: não tenha medo, não temas. Está no versículo 17. Eu sou o primeiro e o último. Essa expressão parece ser uma chave para João lembrar-se, porque João escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, no princípio era o verbo, né? Então essa mensagem parece ser uma chave para que João lembrasse logo quem é que está falando com ele, né? O Cristo glorificado. E quando João é tocado e o Senhor Jesus fala com ele, o Senhor Jesus pediu para que ele escrevesse, né? Verso 19: escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Essa é a palavra introdutória que eu gostaria de deixar para todos os irmãos que vão nos acompanhar nos vídeos daqui para frente, porque aqui é uma chave, né? São 3 momentos. Olhe no versículo 19, é isso que nós falamos lá no último slide, nós colocamos exatamente isso, 3 momentos importantes. No versículo 19 ele fala 3 momentos importantes. Escreve as coisas que tens visto. O que são as coisas que tens visto? É a pessoa do Cristo glorificado. Descrever esse momento, escrever sobre esse momento. É a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo glorificado tem um ensinamento glorioso para a igreja. Não quero falar hoje neste vídeo para não ficar muito comprido, mas tem um ensino glorioso para a igreja. Então, as coisas que tens visto. O segundo ponto, o tempo importante, é as coisas que são. E no Apocalipse, a que momento e a que texto se refere essa palavra? Exatamente o capítulo 2 e o capítulo 3. As coisas que são é a igreja. É o período da graça. É a dispensação da graça. Então o que tens visto é o Cristo glorificado, capítulo 1. As coisas que são, nós encontramos no capítulo 2 e capítulo 3, que fala da pessoa de Cristo, que fala do período da graça, da dispensação da graça. E as coisas que depois dessas vão acontecer, são aquelas coisas que vão acontecer depois da igreja, depois do arrebatamento da igreja. Então, se você já memorizou no versículo 19, que diz: escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que depois dessa hão de acontecer, nós vamos então agora para o capítulo 4, para você observar um detalhe interessante, né? Um detalhe interessante. Veja o que diz no capítulo 4 e no versículo 1. Observe aqui para você continuar esse estudo, né? Então, lembre assim: as coisas que tens visto refere-se à pessoa de Cristo e está no capítulo 1. As coisas que são está no capítulo 2 e no capítulo 3,
e elas fazem referência à igreja, né? A dispensação da graça em todo o tempo, ou seja, desde a do seu nascimento, que se dá lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, até o dia do arrebatamento da igreja. Esse é o período da dispensação da graça, e esse é o ensino para a igreja, né? As coisas que são. Nós vamos falar no próximo vídeo, as coisas que são. E as coisas que depois destas vão de acontecer, é exatamente as coisas que vão acontecer depois da igreja. Depois das coisas que são, veja o que diz no versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas deve acontecer. Observe a expressão depois destas. Lembra lá do capítulo 1, versículo 19? As coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas. Esse versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: e depois dessas coisas olhei, e estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui. Não é o arrebatamento da igreja. Tem alguns pregadores que pregam esse texto dizendo que aqui é o arrebatamento da igreja. Não é. Mas ele dá a entender, né? Dá-nos a entender que é como um período, encerrando aqui, o período da graça se encerra, e a partir do capítulo 4 nós vamos começar a ver coisas que na nossa linha escatológica acontecerão depois do arrebatamento da igreja, tá certo? Depois do arrebatamento da igreja. Para nós continuar esse estudo, né, é importante que você guarde algo em sua mente, que o João, né, ele usa a recapitulação. Quando nós formos para frente, nós veremos coisas que estão que já fora dito, coisas que tinham acontecido até mesmo antes de João, e assim por diante. Ele dá um passo à frente e volta para explicar melhor algo que havia ficado no capítulo anterior, dá mais um passo à frente, retoma um pouquinho do anterior para dar-nos a entender melhor. Por exemplo, no capítulo 4 nós temos a visão do trono de Deus, certo? Nós estudamos a respeito do trono de Deus. No capítulo 5 ele vai tratar de louvor e adoração, e vai tratar a redenção humana. Porém, ele inicia retomando parte do capítulo 4. Ele inicia falando do trono que nós já havíamos estudado no capítulo 4, a recapitulação. Então é a forma que João escreveu, tá certo? Era escrito para que todos ouvissem, né? Um só vai ler e os demais vão ouvir. Mas aqui, irmãos, estão voltando para ver se ficou bem claro, né? 3 momentos importantes no Apocalipse: as coisas que vistes, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que depois destas, capítulo 4 em diante, e as coisas que depois dessas devem acontecer. Para nós é algo que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Ficamos por aqui nesse estudo. Espero que você possa voltar a nos ouvir no próximo vídeo, onde vamos falar da igreja. Aí no outro vídeo falaremos do trono de Deus, e vamos um passo de cada vez para nós conseguir aprender um pouco mais da palavra de Deus. Meu muito obrigado, você que esteve nos ouvindo, que o Senhor Deus possa te abençoar e que você possa continuar nos ajudando a pregar a palavra de Deus quando você publica, quando você divulga, quando você dá seu like, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus adiante. Amém? Que Deus possa te abençoar hoje e sempre.